Olá, sou Marco Antônio Perusato, consultor empresarial, palestrante, ministrante de cursos nos mais variados temas de liderança e gestão de pessoas, negócios e temas relacionados a desenvolvimento de carreira, onde exercito há muitos anos a direção do coaching, das mentorias, com foco no desenvolvimento pessoal e profissional do público-alvo, que são os executivos e profissionais de desenvolvimento de suas carreiras. E é com esse tema que muito me honra abordar, a partir de uma solicitação da área de capacitação do CIE, para que este usuário realmente se depare com reflexões sobre o seu atual estágio, como também aqueles que estão projetando toda uma história de carreira. E o tema que nós vamos conversar nesses minutos aqui são voltados a direções, a caminhos, miopias que muitas vezes se faz ou deixa se fazer para que aí sim prejudique ou aprimore o desenvolvimento de uma carreira. O tema que nós vamos abordar é estratégias para alavancar uma carreira de alta performance. E quando se fala sobre isso, uma pergunta vem muito à tona. Por que muitos profissionais que se julgam competentes e preparados não avançam em suas carreiras? Muitas respostas podem advir desse questionamento, mas eu deixo bem claro dois direcionamentos. Primeiro deles, muitos se julgam preparados, competentes, mas não avançam por apenas julgarem-se, porém não estarem totalmente preparados para esses desafios de mercado, numa exigência cada vez maior de um profissional globalizado. Então, isso significa o quê? Falta-lhes lapidar as competências desejáveis. Competências embasadas em três grandes pilares: o conhecimento, habilidades e atitudes, muito conhecido nesse mercado como o chá. Conhecimentos de uma forma ampla do seu mercado de atuação, das pessoas, das empresas, de tudo aquilo que técnica ou intelectualmente vai lhe exigir para o desenvolvimento profícuo de uma carreira. Habilidades. Que habilidades importantes são estas? A administração do tempo, a relação interpessoal, a comunicação, que cada vez mais exige-se no mercado de profissionais que realmente saibam comunicar-se. E veja bem, como dizia o psicanalista austríaco chamado Otto Rank, a melhor comunicação não é apenas a forma que nos expressamos, e sim o quanto nos fazemos entender pela outra pessoa. Isto é um norte muito importante para que os profissionais tendem a praticar no seu dia a dia para o melhor desenvolvimento da sua carreira e a aceitação do seu público-alvo. Habilidades como persuasão, como administração de conflitos, são muito importantes. Atitudes como comprometimento, humildade, empatia, ou seja, são tantas as competências, claro que aqui não se exige que todas elas você esteja fortemente lapidado, mas algumas realmente são muito determinantes, o que de alguma forma faz com que se reflita, então, no segundo direcionamento, que provoca-os nessa reflexão, em que a primeira foi, então, a lapidação, a necessária lapidação das suas competências, focadas no chá, conhecimento, habilidades e atitudes, e o segundo direcionamento são as miopias numa carreira executiva, numa carreira profissional. E aqui eu quero só fazer um parêntese e deixar bem claro que lá no início, na década de 70 ainda, segunda metade da década de 70, eu tive o privilégio de ter o meu primeiro labor, o meu primeiro trabalho como estagiário do CIE. E lá mesmo eu tive, assim, de uma maneira muito singular da época, esses direcionamentos, a importância dessas reflexões, como, por exemplo, o que você faz e o que você deixa de fazer que pode prejudicar
uma carreira. Então aqui nós vamos conversar sobre algumas miopias importantes. E eu começo por aquela que é a base de tudo. Uma miopia é muito importante, ou seja, miopia ratificando algo distorcido, equivocado, sem foco, que se faz ou deixa de fazer, que pode prejudicar uma carreira. Então, primeira miopia que eu levanto como um desafio a todos se chama a falta de um planejamento de carreira. Quantos de vocês têm exatamente escrito ou digitalizado um planejamento de carreira? Isso é muito, não só importante, como determinante. Por que isto nos faz necessário? Tudo na vida nós precisamos um norte, nós precisamos estabelecer metas. Se uma empresa de um determinado porte, tem já a regra básica que seja de exercer anualmente o seu planejamento estratégico, elaborar todas as suas metas e os referentes planos de ações para atingi-las, por que não fazer isso com a sua carreira? Por que não estabelecer metas, prazos, quando fazer, quem fará, quanto custará, usar as ferramentas 5W2H, PDCA, que são ferramentas importantes que, caso eu tivesse um tempo ainda maior, eu poderia dissertar mais ainda sobre essas ferramentas, porém, são fáceis pesquisáveis sobre não só a origem, como também a prática dessas ferramentas. Então, repito, 5W2H, PDCA, que podem fazer parte do seu planejamento de carreira. Você estabelece uma meta e agora vai usar o referido plano de ação através de direcionamentos que o farão atingi-lo. Segunda miopia que eu entendo como fundamental, a ausência periódica das nossas autoavaliações. Ou seja, você periodicamente questionar-se ou permitir que lhe deem feedback sobre as suas arestas comportamentais, de habilidades, de conhecimentos, sobre suas oportunidades de melhorias que você naturalmente precisa constantemente estar se preocupando. Por quê? Esse mercado ele é muito dinâmico, as exigências são cada vez maiores, a competitividade precisa ser cada vez maior, então é necessário que você esteja constantemente se avaliando e perguntando como poderei amanhã ser um profissional, uma pessoa melhor que sou hoje. Terceira miopia, que é muito importante, e principalmente aqui eu falo aqueles que já têm uma história, que já têm um tempo de carreira, no tempo de exercício das suas atividades profissionais, uma miopia que abate muita gente, que muitas vezes mexe com a sua automotivação, que é o longo tempo de estagnação. Ou seja, profissionais que estão exercendo atividades nas organizações e que estão ali muito tempo na mesma atividade, fazendo muito tempo a mesma coisa, sem inovação, sem criatividade, apenas uma repetibilidade diária. E isto faz com que, então, você perca, muitas vezes, um motivo, uma alegria, um brilho nos olhos, uma razão de competitividade e de competição que os seus, vamos dizer assim, gestores esperam de você. Uma quarta importante miopia que muitas vezes também nós pecamos, que é a questão da autoestima. Você se valorizar mais, você gostar mais de você mesmo com seus defeitos, com as suas arestas, porém também privilegiando as suas qualidades. Entender-se como um produto. Você é um produto. Nós somos um produto. Eu sou um produto.
mas não é um produto físico, muitas vezes, é um produto intelectual. E esse produto, ele precisa ser bem aceito pelo seu consumidor. E quem é o consumidor? O seu público-alvo, seu gestor, seus colegas, seu cliente. E tantas outras pessoas que perfazem o seu círculo de relações. Este produto, ele precisa, de alguma forma, não somente ter características, ingredientes que sejam de benefício para o seu público-alvo. Então, nós estamos falando novamente em quê? Ingredientes? Sim, as competências. O chá. Ou seja, nós, como produto, precisamos estar lapidando fortemente, diariamente, nossos componentes, que seriam as nossas competências, nossos ingredientes, para a cada dia estarmos sempre sendo um produto de valor. E como produto de valor, eu caio na quinta miopia, que é fundamental e que poucos realizam, por coragem, ou falta dela, ou por timidez, ou por não saberem como, que é você ser um produto, agora você precisa saber vender esse produto. Saber colocar-se numa vitrine, ou seja, exercitar o marketing pessoal. Diante disso, nós precisamos saber vender o nosso próprio talento. Vender o seu talento é uma arte. E como sendo uma arte, não é para muito, é para poucos. E aqueles que o fazem e o fazem bem, naturalmente serão preferidos pelo mercado. Tem várias regras, vários caminhos que eu poderia aqui, isso é motivo até de uma palestra inteira, falando só sobre marketing pessoal. Mas eu indago-lhes de algumas coisas. Por exemplo, você tomar a iniciativa. Claro que nós estamos num mundo virtual agora, porém isso também é transitório, mas mesmo no mundo virtual, quantos de vocês não tomam a iniciativa de participar de uma palestra virtual, seja ali de uma maneira ativa ou passiva, mas participando? E fora isto, quando não tínhamos a questão da pandemia, ou logo após a pandemia, que isso voltará às suas normalidades, você quantas vezes foi convidado para externar uma palavra em público e você se amedrontou e recusou? Isto é uma forma de fugir da comercialização do seu produto, que é você, do seu talento. Então, minha recomendação, participe de palestra, ministre palestra, escreva artigos, tome iniciativa, participe de novos projetos, faça novas relações, e aí eu parto para o derradeiro sexto ou sexta miopia, que é a não valorização do network. Muitas pessoas são bons produtos, têm talentos, mas não conseguem exercer bem esta relação interpessoal. Esta relação em que, de alguma maneira, faz com que você conheça pessoas que possam multiplicar o seu verdadeiro talento, você como produto. Ou seja, pessoas que possam indicar-lhe. E este networking, ele é muito importante, que é a rede de relacionamentos voltados, ou essa rede voltada para o seu melhor exercício, não só de relacionamento profissional, como de relacionamento humano. Não esqueçam-se, o que nos diferencia dos animais é a nossa sociabilidade. Nós precisamos ser, como somos seres sociais, precisamos exercer essa sociabilidade, relacionar-se com mais pessoas dos mais variados mercados, dos mais variados segmentos, das mais variadas origens. Por quê? Porque ali pode estar o nosso cliente. Porque dentro de uma tradução mais estratégica de quem é o nosso cliente, eu digo a vocês que cliente pode ser toda e qualquer pessoa que possa, em algum momento, multiplicar a sua imagem, o seu produto, a sua empresa para outra pessoa. E a essa outra pessoa pode ser o seu consumidor. Então, cliente é um multiplicador,
consumidor é o usuário. Quem sabe você possa ter o cliente e consumidor simultaneamente. Tá bem? Olha, é um assunto realmente muito empolgante, é um assunto, como se diz, de carreira, muito instigante, porque faz-nos refletir sobre os nossos hábitos e atitudes. E eu espero que com essas 6 miopias, e voltando a refazer aquela primeira pergunta, aquela inicial pergunta, que é: por que muitos profissionais que se julgam competentes e preparados não avançam em suas carreiras? E a resposta simples está em que você precisa lapidar suas competências, verificar através da sua autorreflexão ou de feedback pelas pessoas que você confia, que aresta você tem hoje, o que você precisa aprimorar, que oportunidades de melhoria você tem, e relembrando aquela citação da Mary Kay, aquela empresária americana, que disse o seguinte: existem 3 pessoas nesse mundo, as que fazem as coisas acontecer, as que observam as coisas acontecerem e aquelas que simplesmente perguntam o que aconteceu. Faça acontecer, tome a iniciativa para sua vida e carreira antes que alguém a tome por você e, às vezes, de forma perversa. Um grande abraço a todos, sucesso e até um outro momento.